Candidato, candidata, saudações. Estamos de volta dando continuidade ao estudo da resolução número 4 do ano de 2010. Estamos falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Esse bloco é um bloco mais quantitativo do que qualitativo. Vamos falar da base nacional comum do currículo, da parte diversificada e de alguns aspectos referentes ao trabalho curricular de forma interdisciplinar, que são relevantes em uma prova de concurso, mas cuja interpretação não é trabalhosa. A maior parte do que vamos trabalhar aqui é de pura aprendizagem mecânica. Estamos falando de decoreba mesmo. Então vou frisar aqui algumas informações importantes. Vai parecer realmente um trabalho de leitura, no fundo é mais um trabalho de leitura com apontamentos de pontos críticos que os examinadores gostam de perguntar em prova. Então preste atenção para que você possa fazer as devidas marcações e ter atenção a alguns aspectos e apontamentos que serão feitos aqui. E a interpretação de um ou dois dispositivos no máximo. O resto é decoreba, mas para interpretar teremos apenas um ou dois aqui. Então nosso estudo começa no artigo 14. Ele não apresenta nenhuma novidade, tudo que tem aqui já foi estudado na LDB. Veja lá, a Base Nacional Comum na educação básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. No mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Continuando, integram a Base Nacional Comum. Então, a Base Nacional Comum, ela é integrada por língua portuguesa. Sabemos disso, não é novidade. Por matemática, sabemos disso, não é novidade. Isso está na Base Nacional Comum. A gente aprende isso na faculdade. O conhecimento do mundo físico, natural e da realidade social. Mundo físico e mundo natural, ciências no ensino fundamental, biologia, química, física no ensino médio, nos anos finais já do ensino fundamental. Da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígenas. Tudo isso faz parte da Base Nacional Comum. E não é novidade para nenhum de nós. As artes, na verdade, a arte e suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, que é componente curricular obrigatório, mas não exclusivo, lembrando bem. A música é componente curricular obrigatório? Sim, mas é exclusivo? Não. Se quisermos fazer com que a música seja exclusivo, a escola pode, é só criar naquela escola a disciplina música. Mas se não puder, terá que trabalhar música dentro da disciplina de arte. A educação física, componente curricular obrigatório sim, de conformidade com o artigo 26, parágrafo 3º da LDB, e o ensino religioso, também componente curricular de oferecimento obrigatório nas escolas públicas de ensino fundamental. Não obstante a matrícula ser facultativa, o oferecimento do ensino religioso, segundo o artigo 33 da LDB, ele é obrigatório nas escolas públicas de ensino fundamental. Tais componentes curriculares, componentes da Base Nacional Comum, são organizados pelos sistemas educativos em forma de áreas de conhecimento, ou podem ser na forma de disciplina, ou podem ser na forma de eixos temáticos. Tanto faz, cada sistema organiza como bem quiser, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania. É o que estes conhecimentos devem proporcionar, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. Período sensório-motor, período pré-operatório, período de operações concretas e período de operações formais. É disso que estamos falando. Muito bem. Além da Base Nacional Comum, você sabe que existe uma parte do currículo chamada de parte diversificada. Então você vai raciocinar de forma lógica. O currículo possui uma Base Nacional Comum e o currículo possui uma parte diversificada. Ótimo. Então o currículo é dividido em duas partes. Você vai pensar assim e pensa assim dentro de uma certa lógica. Mas se isso for perguntado em prova e você responder que o currículo é dividido em duas partes, você vai perder a questão de prova.
Diz o parágrafo 3º que a Base Nacional Comum, que é o que a gente acabou de ver, e a parte diversificada do currículo não destaca, não podem se constituir em 2 blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e de comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. Isto é, apesar de termos uma base nacional comum e uma parte diversificada no currículo, não podemos olhar para ele como um currículo que se divide em 2 partes, como está aqui no nosso gráfico. Não. Olhar para o currículo dessa forma é olhar para ele de forma errada. Olhar para o currículo desta forma aqui é olhar para ele da forma certa. O currículo tem uma base nacional comum, sim, e ele tem uma parte diversificada. Ainda assim, ele não se divide em 2 blocos. A inter-relação entre os conteúdos é tão grande que se perde a noção, muitas vezes, do que é base nacional comum e do que é parte diversificada. A urdidura entre as disciplinas e conteúdos é tamanha que se perde a noção das tramas do tecido, não sabendo qual trama se refere a um conteúdo ou muitas vezes a outro. Então, o currículo deve ser visto como uma coisa única, apesar de falarmos base nacional comum e parte diversificada. Dando continuidade, vamos para o artigo 15, com informações interessantes no aspecto quantitativo para uma prova. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum. Já sabíamos disso, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. Já sabíamos disso, estudamos a LDB e a LDB fala a mesma coisa, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. Dando continuidade, a parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. Então, a parte diversificada, lembre-se, para fins de prova, pode ser organizada em temas gerais ou na forma de eixos. Uma ótima pergunta também para uma prova. Dando continuidade, vamos para o parágrafo 2º e 3º do artigo 15. Diz o parágrafo 2º que a LDB inclui o estudo de pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada. Lembrando que ela vai fazer isso a partir da 5ª série. É o que está escrito atualmente no ano de 2014 na LDB. A partir da 5ª série, é o que está escrito lá, será incluído pelo menos uma língua estrangeira moderna. Você, ao ler lá na LDB 5ª série, pode entender com naturalidade 6º ano, não tem problema nenhum, mas não está escrito 6º ano na LDB, está escrito 5ª série. Então, pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda a ordem de relações. Então é a comunidade escolar que elege a língua estrangeira moderna a ser trabalhada na escola. A escola vai fornecer aquela língua dependendo de suas disponibilidades. Outro fator importante é que a obrigatoriedade de oferecimento da língua estrangeira nasce nas turmas de 6º ano, antiga 5ª série. A obrigatoriedade. Não obstante, se uma escola quiser inserir nos anos iniciais do ensino fundamental a língua estrangeira moderna e inclusive fazer um processo de alfabetização bilíngue, esta escola pode fazê-lo. Ela só não é obrigada, mas pode fazê-lo, ok?
Observação com relação ao parágrafo 3º, porque o mesmo remete você à Lei 11.161. Lei 11.161 do ano de 2005, que certamente você já ouviu falar, mas talvez não tenha noção exata do que ela quer dizer. Diz o parágrafo 3º do artigo 15 que a língua espanhola, estamos agora especificando, a língua espanhola, por força da Lei 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada. A oferta ela é obrigatória no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilitada no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Então preste atenção, no ensino médio todas as escolas devem oferecer obrigatoriamente o espanhol. Daí o aluno ser matriculado é outra história, ele se matricula se ele quiser. Mas preste atenção, essa condição do aluno se matricular no espanhol no ensino médio se ele quiser é porque estamos considerando que o espanhol é a segunda língua. A escola tem uma primeira, que foi escolhida pela comunidade escolar e dada pela escola. Se acontecer da primeira língua escolhida pela comunidade escolar, lá desde o 6º ano do ensino fundamental, se essa primeira língua for o espanhol, já desde o começo, desde o 6º ano do ensino fundamental, então no ensino médio a matrícula no espanhol é obrigatória, porque ele é a primeira língua da escola e às vezes a única. Mas se o espanhol no ensino médio é a segunda língua, a matrícula na disciplina espanhol ela será facultativa. Por quê? Porque a escola já tem uma primeira língua. Só será obrigatória no ensino médio se o espanhol for a primeira língua. Dando continuidade, vamos ver como tudo isso que a gente viu até agora pode ser perguntado em uma prova de concurso público. Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, Paraná. Ano de 2012, uma questão de prova. Deve ser dificílima. Meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Essa questão está aí no seu material apostilado. Vamos à correção dela. Conforme as DCNs, para a educação básica, não compõe o currículo da Base Nacional Comum. Língua inglesa, matemática, ensino religioso, arte e educação física. Vimos que a língua estrangeira faz parte da parte diversificada do currículo. Por quê? Porque a gente estudou que a matemática, o ensino religioso, a arte e a educação física fazem parte da Base Nacional Comum. Por consequência, a língua estrangeira, que não foi citada, nessa parte da Base Nacional Comum, faz parte da parte diversificada. As diretrizes falam isso e mais. A LDB também fala que a língua estrangeira faz parte da parte diversificada do currículo. Lembrando, inclusive, aqui um detalhe técnico interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de educação de jovens e adultos, e fala dos exames supletivos, está escrito na parte que vai falar de supletivo, lá na LDB, Educação de Jovens e Adultos, que as provas dos exames supletivos abarcam apenas as disciplinas da Base Nacional Comum. Isso quer dizer que a língua estrangeira não deve estar contida nas provas e exames supletivos. Por quê? Porque a língua estrangeira faz parte da parte diversificada. Continuando com essa coisa de fazer questões, vamos agora para outra questão de concurso público. Tá? Prefeitura de Caçador, Santa Catarina, concurso para professor, ano de 2013. Veja o que diz a questão. Conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, é possível afirmar que esse documento, letra A, prescinde do planejamento das ações coletivas na escola, com a utilização dos resultados do índice do IDEB. Isso é, as diretrizes, elas dispensam o planejamento das ações coletivas na escola, prescindir e dispensar. Muito ruim isso, muito ruim. Ele quer... Está entendendo? Conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, é possível afirmar que esse documento, ele prescinde, ele dispensa de planejamento na hora de se tornar exequível? Não, ele não prescinde. O planejamento é imprescindível. Letra A está errada. Vamos ver a letra B. Responsabiliza exclusivamente o poder público e a escola pela garantia de educação a todos os educandos. Cadê a família? A família não tem responsabilidade, não? Está faltando a família e a comunidade. A família e a comunidade também são responsáveis. Letra B está fora.
Letra C, proíbe a escola de realizar parceria. Muito pelo contrário, fomenta que a escola realize parcerias. Parcerias com órgãos públicos e outros documentos vão dizer, inclusive, que a escola deve fomentar parcerias também com órgãos privados. Letra C está fora. Letra D, objetivo estimular a reflexão crítica para orientar a elaboração e o acompanhamento do projeto político-pedagógico da escola. Opa! Um dos objetivos da diretriz, plasmados no artigo 2º desta diretriz, estudados no nosso primeiro bloco de aula, está aqui na letra D de dado. Aparentemente correto. Vamos ver a letra E. Restringe a ampliação da jornada escolar em tempo integral ao ensino médio. Na verdade, não restringe, fomenta. Diz que ela deve ser ampliada, a jornada para tempo integral. Por consequência, o gabarito da questão é a letra D de dado, que apresenta um dos 3 objetivos plasmados no artigo 2º, um dos 3 objetivos da educação plasmados, das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, plasmados nesse documento. Muito bem, vamos para o artigo 16, ele traz para nós uma informaçãozinha curiosa. Diz o 16 que leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente e à condição dos direitos do idoso. Esses temas, como trânsito, meio ambiente e condições e direitos do idoso, são temas transversais. Também podem ser considerados em alguns documentos eixos que vão nortear o currículo. Então, tem o trânsito, a Lei 9.503 do ano de 1997, o Código Nacional de Trânsito, diz que a disciplina trânsito, legislação de trânsito, deve ser ministrada em todos os segmentos educacionais, em toda a educação, desde a educação infantil, a gente tem que dar aula de trânsito, ensino fundamental, temos que dar aula de trânsito, ensino médio, temos que dar aula de trânsito, na educação superior, temos que dar aula de trânsito. E a Lei 9.503 do ano de 1997, o Código Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, como você preferir, também diz que nos cursos de formação de professores, a disciplina legislação de trânsito deve estar presente, coisa que nenhuma faculdade ou universidade no Brasil cumpre. Não vou dizer nenhuma, mas nenhuma das que eu conheci até agora cumpre. A disciplina legislação de trânsito é obrigatória no curso de formação de professores e elas não possuem, as universidades em geral não possuem. 17. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão pelo menos 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares. Então, 20% da carga horária anual nas escolas de ensino fundamental e nas escolas de ensino médio são destinadas a programas e atividades interdisciplinares. Como isso cairia numa prova? Talvez dessa forma. E a maioria dos candidatos teria problema para resolver. Essa forma está aí, no seu material apostilado. Faça a questão e vamos para a correção. Muito bem, partindo do pressuposto que você já fez, eu vou corrigir. De acordo com o previsto nas DCNs para a educação básica, combinada com a Lei 9394/96, LDB, podemos afirmar que o total de horas, presta atenção, eu estou perguntando para você qual é o total de horas destinados a projetos interdisciplinares será da ordem de letra A, no mínimo 20%, letra B, no mínimo 80 horas, letra C, no mínimo 140 horas, letra D, no mínimo 160 horas e letra E, no mínimo 200 horas. Gabarito, letra D de dado, no mínimo 160 horas. Por que no mínimo 160 horas, Hammurabi? Porque o total de horas previsto na LDB é de no mínimo 800 horas anuais para o ensino fundamental e no mínimo 800 horas para o ensino médio. Se eu pego 800 e tiro 20%, vai dar no mínimo 160 horas. Veja que a pergunta refere-se ao total de horas e não ao percentual. Então eu tenho que aplicar o percentual de 20% sobre no mínimo 800 horas. 20% sobre 800, 160, no mínimo 160 horas, ok? Muito bem, estamos terminando mais um bloco de aula. No próximo bloco, vamos dar sequência ao estudo das DCNs para a educação básica. Um grande abraço, fique com Deus
e até o nosso próximo encontro.